Olá, meu nome é Eduardo Augusto Brosco Famar, eu sou professor afiliado da disciplina de obstetrícia da Faculdade de Medicina do ABC e a aula vai ser sobre gemelidade. Nessa aula, nós iremos abordar os seguintes tópicos: definição de gemelidade, importância do tema na obstetrícia, tipos de gestação gemelar, complicações peculiares da gestação gemelar monocoriônica, assistência ao pré-natal na gestação gemelar e assistência ao parto na gestação gemelar. Com relação então à definição, nós temos que gemelidade é quando mais de um feto ocorre no mesmo ciclo gravídico. E esse é um assunto importante na obstetrícia, por quê? Porque é uma das principais causas de prematuridade na gestação. Além disso, ele é responsável por maior número de baixo peso ao nascer. Aumenta em 10% o obituário neonatal, aumenta em 4 a 10 vezes a natimortalidade, é responsável ainda por índices de Apgar mais baixos e tem um maior número de frequência de malformações. Em relação à gestação gemelar, a gente tem alguns tipos de gestação. Então, quando a gente tem um espermatozoide fecundando um óvulo, na verdade, dois espermatozoides fecundando dois óvulos diferentes, a gente vai ter dois indivíduos totalmente diferentes. Então, formar duas placentas e duas bolsas, dando uma gestação dicoriônica diamniótica. Isso é uma gestação dizigótica. No caso de uma monozigótica, um espermatozoide vai fecundar um óvulo e em algum momento da divisão eles irão se separar, podendo gerar dois indivíduos completamente separados, então tendo duas placentas e duas bolsas, que seria então uma gestação dicoriônica diamniótica, uma placenta e duas bolsas, gerando uma gestação monocoriônica diamniótica, ou então uma placenta e uma bolsa, gerando uma gestação monocoriônica monoamniótica. Dessa forma, nas gestações dizigóticas, 100% delas vão ser dicoriônicas diamnióticas. Em relação às gestações monozigóticas, 1/3 em média vai ser dicoriônica diamniótica, 2/3 monocoriônica diamniótica, ou seja, a maioria é monocoriônica diamniótica, e menos de 1%, então a minoria, é monocoriônica monoamniótica. Com relação então à incidência dessas gestações na mulher, as monozigóticas elas são constantes no mundo todo, em torno de 1 para 250 partos, o que representa 1/3 dos gêmeos. A gestação dizigótica ou gestação dupla, ela varia conforme alguns fatores de risco que nós vamos ver mais para frente. De maneira geral, é de 1 para 80 a 1 para 90 partos. No Brasil, em um estudo antigo, realizado em 69, essa incidência era de 1 para 68 partos nas duplas e 1 para 5.846 partos nas triplas. Então, com relação à gestação monozigótica, nós falamos que é um acidente biológico. O que significa isso? Existe a fecundação de um espermatozoide e um óvulo e em algum momento da divisão eles vão se separar, ocasionando esse acidente. Então, se a divisão ocorre entre o dia 0 da fecundação e o dia 3, a gente não vai ter o córion formado ainda. Então, essas gestações vão ser dicoriônicas diamnióticas. Duas placentas, duas bolsas. Se a divisão ocorre entre o 3º e o 8º dia, você já vai ter o córion formado, mas a cavidade amniótica ainda não. Então, ela vai ser monocoriônica diamniótica. Uma placenta, duas bolsas. Quando a divisão ocorre entre o 8º e o 12º dia, nós vamos ter já a cavidade amniótica formada e o córeo formado. Então, ela vai ser monocoriônica monoamniótica.
uma placenta e uma bolsa. E se porventura essa divisão ocorrer após o 12º dia da fecundação, já vai ter o embrião formado. E aí a gente vai ter uma gestação com gemelidade imperfeita, que a gente fala, que são as monstruosidades. Já as dizigóticas, como eu falei anteriormente, elas têm alguns fatores de risco. Então, a hereditariedade é o principal fator de risco. Então, o lado materno, principalmente, que aumenta a incidência de 1 para 58 partos. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, uma mãe que teve duas meninas gêmeas e elas tiveram gêmeos também. A raça negra é mais frequente a gestação gemelar dizigótica. Então, duas irmãs negras com seus filhos gêmeos. Idade entre 34 e 38 anos, a incidência é mais comum. Com relação à paridade, é mais comum nas multíparas, então na primigesta a gente tem a chance de ter uma gestação gemelar em torno de 1,3% e a partir da quarta gestação esse número vai para 2,7%. Tá? Pacientes com alterações hormonais ou que usam anticoncepcional oral, principalmente aquelas que terminaram o anticoncepcional para engravidar, no mês seguinte tem uma chance maior de ter uma gestação gemelar. E sem dúvida nenhuma, hoje, diante dos tratamentos de infertilidade, a incidência de gestação gemelar aumentou muito. Como numa gravidez única, a gestação gemelar acarreta algumas alterações no organismo materno. Então você tem um aumento do volume sanguíneo, que é em torno de 50% a 60%. Com esse aumento você vai ter um aumento do débito cardíaco. O volume uterino é muito maior numa gestação gemelar, né, do que numa gestação única. Então esse aumento do útero pode levar à compressão de vísceras, o que pode ocasionar sintomas na gestante de azia, dificuldade de urinar. E além disso, dificuldades respiratórias, que são muito frequentemente relatadas. Existe a possibilidade, além disso, de uma maior perda de sangue, principalmente no parto vaginal. Então, tudo isso deve ser considerado numa gestação gemelar. O diagnóstico é feito através da ultrassonografia e é muito facilmente feito. Já no início da gravidez, até entre 8 e 10 semanas, ou até mesmo antes, a gente, através do aparelho de ultrassom, consegue avaliar a presença de 2 ou mais fetos nesse ciclo gravídico. Então aqui só para vocês terem uma ideia, aqui é uma membrana dividindo 2 sacos gestacionais, o primeiro aqui e o segundo aqui, e 2 embriões ou polos embrionários. Da mesma maneira aqui, 2 polos embrionários, um de cada lado, e aqui 2 vesículas vitelinas. Tá? Se for uma gestação tripla, também a ultrassonografia consegue fazer esse diagnóstico. Então aqui para vocês terem uma ideia, 3 sacos gestacionais, aqui a gente consegue ver os 2 embriões, e o terceiro embrião não aparece nesse corte. Além do diagnóstico de gestação múltipla, a ultrassonografia vai ser importante porque ela vai definir para a gente o número de placentas, a coronicidade. Se vai ser uma placenta numa gestação dicoriônica, com 2 placentas, ou uma gestação monocoriônica, uma única placenta. E como que a gente vê isso na ultrassonografia? Existem 2 sinais. O sinal de lâmina, a letra grega lambda, né, que forma aqui, que é quando você tem as 2 membranas, né, das 2 cavidades amnióticas, e a placenta, que é o córion, ela invade o espaço entre essas 2 membranas. Então, ele fica com a placenta entre as membranas, tá? E o sinal de T, que é no caso da monocoriônica, que quando a placenta, o córion, não invade o espaço entre as 2 membranas. Tá? Isso vai ser importante, que eu vou falar mais para frente, que existem algumas complicações nas gestações monocoriônicas. Então, na ultrassonografia, como que a gente vê isso? Então, a gente vê as 2 membranas, nesse caso aqui, nessa foto,
e a placenta invadindo o espaço entre essas membranas, tá? Da mesma maneira aqui, formando lambda, a placenta invadindo o espaço entre as duas membranas. Aqui a membrana, quando são duas placentas, ela fica mais grossa, né? E aqui ela está mais fina, não sei se vai dar para perceber, mas aqui é um T invertido, tá? Então, eu falei da cronicidade porque existem algumas complicações que são peculiares da gestação monocoriônica, com uma placenta só. A principal complicação é a síndrome de transfusão feto-fetal, que consiste no quê? Existe um gêmeo doador que doa o sangue dele através da placenta para um gêmeo receptor. Então, como esse gêmeo recebe muito sangue, ele vai ficar grande, gordo e com bastante líquido na cavidade. E o gêmeo que doa o sangue, ele vai ficar pequenininho, magro e com pouco líquido na cavidade. Isso é o que a gente chama de síndrome de transfusão feto-fetal. Além dessa complicação, existem as monstruosidades, que são os gêmeos conjugados, que ocorre então quando a divisão é depois do 13º dia, do 12º dia da fecundação, entre o 12º e o 13º. Então não há separação do embrião completamente, e aí você tem essas junções. A terceira complicação são os gêmeos acárdicos. Então, o que é o gêmeo acárdico? É o gêmeo sem coração. Não formam coração. Então, existe um gêmeo bomba, que a gente fala, que é bem formado, tem o coração, e bombeia o sangue para uma massa amorfa sem coração. Como não tem coração para circular esse sangue, e devido à gravidade, e é um sangue pouco oxigenado, vai formar melhor a parte inferior do feto e a superior não vai formar. Tá? E, por último, existe nas gestações monocoriônicas, monoamnióticas, o que a gente chama de entrelaçamento de cordão. Como existe uma cavidade amniótica única, os cordões, pela movimentação dos fetos, eles acabam se entrelaçando e podem ocasionar o óbito súbito dos dois fetos, tá? Então aqui é uma foto para vocês verem do entrelaçamento do cordão. É uma situação grave e que requer uns cuidados especiais. Bom, com relação à assistência à gemeligesta, a gestante com uma gestação gemelar, a gente tem que atentar que as intercorrências que acontecem numa gestação única, elas são muito maiores numa gestação dupla ou tripla ou quádrupla, enfim. Dentre as complicações, então, nós temos o abortamento, anemia, infecção urinária, são mais comuns, o polidrâmino, que é o aumento do líquido amniótico, a ruptura prematura de membranas ovulares, doença hipertensiva específica da gestação é mais comum, placenta de inserção baixa, descolamento prematuro de placenta, crescimento intraútero restrito, é quando um bebê cresce menos do que o normal, e o óbito fetal também é mais comum. Mas sem dúvida nenhuma, o que preocupa mais a gente é a prematuridade, é o trabalho de parto prematuro. Dessa maneira, como é uma gestação de alto risco, as consultas de pré-natal elas devem ser mensais até 24 semanas, quinzenais até 34 semanas e semanal até o parto. A dieta deve ser balanceada e nessas gestações a incidência de anemia é maior, então exames hematológicos devem ser realizados periodicamente, tá? E a complementação de ferro e ácido fólico ela deve ser aumentada em torno de 100 a 100 mg de ferro por dia e 1 mg de ácido fólico por dia. Como eu falei anteriormente que o principal risco nessa gestação é o parto prematuro, então, só para vocês terem uma ideia, a chance de ter um parto prematuro numa gestação gemelar é em torno de 3 a 4 vezes maior do que numa gestação única. Ela representa 12% de todos os prematuros
na obstetrícia. Para vocês terem uma ideia, a idade gestacional média de nascimento numa gestação dupla é em torno de 36 semanas, numa gestação tripla entre 32 a 33 semanas e numa quádrupla em torno de 31 semanas. Então, a prematuridade é um quadro importante nessas gestações. Tá? Com relação à assistência ao parto, então, a via de parto vai depender de tanto componentes maternos quanto componentes fetais. Com relação ao componente materno, a paridade é importante porque a gente sabe que em nulíparas, que são pacientes que nunca tiveram parto, a mortalidade perinatal é 1,5 vezes maior. Então, se ela nunca teve parto, tomar mais cuidado. Se ela teve alguma esterografia prévia, o que é isso? Teve alguma cesárea anterior, alguma cirurgia ginecológica que fez uma cicatriz no útero, a chance de ruptura uterina durante o trabalho de parto é muito maior porque o útero está mais distendido. Nessas situações, tende-se a indicar o parto cesárea. Também avaliar na componente materno intercorrências clínicas e cirúrgicas que são mais comuns nas gestações gemelares e em que em algum momento podem determinar a via alta do parto. Com relação aos componentes fetais, o primeiro componente avaliado e importante é a apresentação desses fetos. Notem que a minoria das gestações gemelares, em torno de 45%, a apresentação é cefálica-cefálica, ou seja, os dois bebês com apresentação cefálica, tá? De cabeça para baixo. Todo o restante, existe algum feto em alguma apresentação diferente. Na sequência vem a cefálica pélvica, então um bebê de cabeça para baixo e o outro sentado, mas você pode ter bebês atravessados, fetos atravessados, o que podem complicar um parto vaginal. Além disso, no componente fetal, a gente avalia o peso estimado. De maneira geral, fetos abaixo de 1 kg, a gente tende a privilegiar o parto vaginal. Entre 1 kg e 2 kg, a gente faz cesárea quando tiver um feto não cefálico, qualquer um dos dois. Tá? Isso devido aos riscos de tocotraumatismo durante as manobras no trabalho de parto. E acima de 2 kg, a gente só faz cesárea se o primeiro não for cefálico, tiverem algum outro tipo de apresentação. Lembrar que existe a possibilidade de ter uma discordância de peso entre os dois fetos, e aí vamos ter que individualizar cada caso para determinar a via de parto nessas situações. A corionicidade, normalmente gestações monocoriônicas, elas têm uma chance 2 vezes maior de mortalidade perinatal, então tomar cuidado durante essas gestações no momento do parto. Se optarmos por um parto vaginal, a vitalidade dos conceptos deve ser pesquisada com frequência através da cardiotocografia, tá? E lembrar que em muitas situações, nessas gestações gemelares, as malformações fetais são comuns e podem determinar uma dificuldade no parto vaginal. Então tem que ser muito bem avaliado. Se optarmos então por um parto vaginal, a gente tem que tomar cuidado com as colisões, que é mais comum quando você tem o primeiro pélvico e o segundo cefálico, em que nasce o corpo do primeiro e a cabeça de um colide com a cabeça do outro, tá? Mas também pode acontecer colisão nas apresentações cefálicas, os dois cefálicos, da parte da cabeça com o ombro do primeiro, tá? E também, se os dois forem pélvicos, pode ter a colisão das cabeças, saem os corpos e as cabeças ficam, tá? Então, tomar cuidado com isso na assistência ao parto. Lembrar que nessas situações, na assistência ao parto, na gestação gemelar, a fase latente do parto, então, que é do momento de entrar em trabalho de parto, é mais curta. Porém, a fase ativa de dilatação e o segundo período de expulsão, eles são mais longos do que numa gestação única.
Lembrar também que a parturição do segundo feto ela é sempre ativa. E o tempo entre um parto e outro deve ser no máximo até 15 a 30 minutos. Nasceu o primeiro, 15 a 30 minutos depois tem que ter nascido o segundo. Tá? Como você tem uma hiperdistensão do útero nessas gestações, no quarto período é muito comum a atonia uterina, que é quando o útero não contrai. E com isso aumenta a chance de hemorragia pós-parto. Então, existe a necessidade de tomar medidas para evitar essa situação. Bom, resumindo então o que a gente tratou nessa aula, os tipos de gestação gemelar, então, são nas monozigóticas, a gente tem 1/3 de gestações dicoriônicas, diamnióticas, quando a divisão então acontece entre o dia 0 da fecundação e o dia 3. 2/3 elas são monocoriônicas, diamnióticas, quando a divisão acontece entre o dia 3 e o 8º dia. E menos de 1% quando são monocoriônicas, monoamnióticas, a divisão ocorre entre o dia 8 e o 12º dia. Tá? As dizigóticas 100% são dicoriônicas, diamnióticas. Com relação ao pré-natal, as consultas mensais até 24 semanas, quinzenais até 34 semanas e semanal até o parto. Lembrar que a principal complicação é o parto prematuro e na assistência ao parto, avaliar componentes maternos e componentes fetais. Obrigado.